Algo muito comum de você se deparar aí, seja ele no polimento profissional ou até mesmo nos seus trabalhos utilizando a politriz, é o processo de remoção de riscos e marcas após uma batida, uma colisão automotiva. Muitas vezes é possível sim você amenizar grande parte dos riscos e das marcas, principalmente aquela tinta que se depositou na pintura ou aquele plástico que ficou na pintura após o processo da colisão. Todavia, normalmente, após o processo do reparo e do polimento, vão ficar naturalmente riscos mais profundos que vão necessitar de uma outra abordagem de polimento após as dicas que eu vou passar para vocês nesse vídeo. Então fica ligado aí, assiste até o final e compartilhe com os seus amigos esse conteúdo aqui, pois certamente vai ajudar muito nesses casos onde você esbarrou o carro, deu uma pequena batida e quer contornar isso com um polimento, seja ele manual ou com a politriz. Bom, a primeira etapa, pessoal, é analisar bem a peça que você está trabalhando e analisar o defeito. Nesse caso aí já deu para vocês notarem que existe uma trinca, o para-choque quebrou, então esse é um ponto onde é necessário fazer obviamente um reparo de repintura, uma solda plástica bem feita por trás para fazer o processo de correção. E nos outros locais existem marcas de plástico, marcas pretas, que em sua grande maioria vão sumir no processo de polimento. Então é importante que você analise se essas marcas são em baixo ou alto relevo. Se elas são em alto relevo, você não consegue sentir ao tato que elas são em baixo relevo, elas provavelmente vão sair tranquilamente no processo de polimento. Se for baixo relevo, é sinal que você está trabalhando em riscos profundos que não vão sair com o processo de polimento. Então, iniciando os trabalhos aí, galera, eu apliquei 5 gotinhas do produto de polimento de corte, que no meu caso aí está sendo utilizado com uma politriz rotativa, numa boina 3 polegadas, para corte já bem desgastada, galera. Tome muito cuidado ao polir essas áreas aí, para a boina não rasgar, ou seja, vocês lembram ali que no comecinho do vídeo eu mostrei, melhor dizendo, que esse para-choque está trincado nessa área aí. Então é natural que você tenha quinas vivas nesse trincado e você pode rasgar a boina durante o processo de polimento, fazendo com que ela esfarele. No meu caso aí, coincidentemente, eu estou trabalhando com uma boina muito velha que já está esfarelando. Então se vocês notarem no vídeo aí fataquinhos voando da boina, certamente não é por causa da quina, e sim porque ela já está danificada. Então eu não me preocupei muito com isso, porque eu comecei os trabalhos utilizando essa boina e já descartei ela na sequência. Aqui eu recomendo que você faça no mínimo 2 passadas do produto com a boina de polimento, fazendo polimento 2 vezes nessas áreas, para assegurar que você remova o máximo possível de riscos na etapa do polimento, seguindo todos aqueles conceitos básicos do processo de polimento que eu passo nos meus vídeos de polimento no canal, que é basicamente movimento uniforme, rotação correta da máquina e cerca de 4 passadas cruzadas no momento do polimento para fazer a remoção dos riscos de maneira uniforme. Vantagens e desvantagens de você trabalhar o processo de polimento dessas áreas. O polimento ele é um processo mais rápido e ele é um processo também que vai ser mais barato para o teu cliente ou para você que está trabalhando em casa. E obviamente exige uma estrutura muito menor em termos de ferramentas e espaço para você fazer esse tipo de serviço. Todavia, o processo de polimento ele não vai zerar a peça na maioria dos casos, ou seja, vão restar riscos e danos um pouco mais profundos, que obviamente vão necessitar do processo de pintura para fazer o reparo completo. Outro ponto que o pessoal menciona muito é o fato de eventualmente você não perder a originalidade da pintura da peça, especialmente em peças plásticas, onde é um pouco complicado você trabalhar o processo da repintura, pois exige um material um pouco mais específico para fazer a pintura de uma maneira correta, com um padrão de qualidade bom.
Não vou entrar em detalhes sobre o processo da repintura, mas você pode ver na descrição do vídeo uma série completíssima sobre a pintura de peças plásticas e todos os detalhes a respeito dos produtos e processos utilizados, que diferem obviamente um pouquinho do processo da pintura, por exemplo, de uma peça de lata. Tendo em vista os danos estruturais aí que eu apresentei para vocês no para-choque, pessoal, obviamente que a solução correta seria retirar a peça e fazer o processo da repintura. A vantagem da repintura é que você vai ter a peça zerada, sem defeito nenhum mais do processo da colisão e com todos os defeitos completamente reparados. Agora, dando umas dicas aí para vocês a respeito do processo de polimento, tome muito cuidado com as áreas de quinas e as áreas que você não consegue atingir com a tua boina de polimento, principalmente aí abaixo dos faróis, onde tem aqueles defeitos ali. Não tente entrar com a tua boina de polimento, especialmente nesse tamanho aí, com pratos normais na tua politriz, nessas áreas, porque você vai acabar riscando, tendo contato do prato, da boina, com o farol, acabar danificando essas áreas e causando alguns defeitos. Então, se você for entrar nessas áreas, entra manualmente com algodão para polimento, flanela de microfibra, ou até mesmo com o teu kit para micropolimento com eixo flexível. Muito legal de trabalhar nessas áreas com esse kit aí, com os acessórios que existem nos kits para micropolimento. Tome cuidado também com o aquecimento dessas peças e com as passadas da máquina e a pressão que você está exercendo sobre a boina e a rotação também. Especialmente se você está trabalhando, como eu aí, num para-choque repintado que já tem trincas e tem destacamento de tinta. Se você não tomar cuidado, você pode acabar destacando completamente a tinta desse para-choque no momento que você está polindo ou da peça que você está polindo, e fatalmente teu cliente ou você mesmo vai ficar bem frustrado e vai necessitar do processo de pintura, mesmo trabalhando no processo de polimento, que poderia amenizar cerca de 80 a 90% dos riscos aí, ou deixar praticamente imperceptível essas regiões se você olhar o carro, ou melhor, não olhar essa peça tão de perto no momento que você está inspecionando ela. Aí eu estou dando uma pequena insistida no processo de polimento, única e exclusivamente para melhorar um pouquinho o acabamento ali e tirar as pequenas manchas que eu notei que ainda ficaram após o processo de polimento. Essas manchinhas aí, elas não estão mais relacionadas exatamente com a colisão, mas são manchas que eu notei após o processo de remoção das marcas de colisão, que provavelmente eram manchas relacionadas a algum produto que se depositou na pintura ou até mesmo contaminação do uso normal do carro. Para o vídeo não ficar muito longo, eu estou acelerando ele um pouquinho aí e reforçando para vocês aquele conceito. Espalhar primeiro o produto na peça com a rotação baixa, depois você eleva a rotação e começa a contar as passadas da máquina e o processo do polimento efetivamente. Você pode deixar de fazer esse processo de espalhar ele na peça a partir do momento que você já tiver com a boina umedecida, tá? Mas tomar muito cuidado aí com iniciar o processo de polimento com a rotação muito alta para você não marcar a peça e também não espirrar aquele produto no momento que você está polindo, ou seja, você passar em cima do produto e o produto simplesmente espirrar na peça. E um cuidado importante que você deve ter é o fato de você estar polindo um carro que eventualmente vai ficar com diferença de tonalidade de cor após o processo de polimento. Ou seja, é importante que você faça o polimento do carro inteiro, principalmente em cores sensíveis, como é o caso do branco, para que você tenha, obviamente, um padrão de acabamento igual no carro inteiro. Se você eventualmente fizer o polimento só dessas áreas, você vai notar que o branco ficou mais vivo, a cor ficou realçada após o processo de polimento. E se você polir eventualmente até mesmo a peça inteira e equiparar a cor ali da área que você tinha os danos com a cor do restante da peça, você vai notar que deu diferença de cor da peça que você poliu para o restante do carro. Então é natural que isso aconteça e que você necessite polir o carro inteiro. Não é o meu caso aí, pois esse carro já estava bem tratado, bem protegido e foi polido recentemente essa peça aí, então não tive diferença de cor nesse cenário aí para mostrar para vocês no vídeo. Bom galera, feito o processo de polimento, podem existir riscos que não saíram com o processo de polimento inicial, como eu falei lá no começo do vídeo.
que você pode fazer? Pegar uma lixa fininha, fazer esse processo do lixamento localizado desses riscos e retornar com o polimento para tentar amenizar um pouco mais. Todavia, se forem riscos que já comprometeram a pintura e chegaram no plástico, com uma diferença de cor da peça que você está trabalhando, não tem o que você lixar para tentar amenizar melhor isso. Se você for fazer o lixamento, ponto-chave aqui, se você não tem experiência com o lixamento, utiliza a lixa mais fina que você puder, nunca utilizando uma lixa, por exemplo, P1200, opte por utilizar uma lixa P2500 ou até mesmo P3000 mais fina. Lixa um pouquinho com calma, localizadamente esse risco e faz o processo do polimento, seja ele manual ou com a máquina, para remover essas marcas de lixa e ver se você está amenizando aquele risco ou melhorou um pouco o resultado. Se não teve nenhum sucesso nesse processo do lixamento, evita ficar lixando até tentar remover esse risco por completo, nivelar ele completamente da pintura, pois você vai fatalmente acabar queimando a pintura e necessitando do processo de repintura. Rotação da máquina utilizada, galera. Evite exceder a rotação 3 da tua politriz rotativa, para você não trabalhar com superaquecimento da peça e também não ter o produto secando facilmente durante o polimento. Rotação maior, obviamente que a velocidade que você vai trabalhar o processo do polimento e as passadas é um pouco maior, e rotação menor, obviamente a velocidade das passadas será menor. Feito então o processo do polimento, você vai encerar a peça com a cera de sua preferência. E é o que eu sempre digo, tem que encerar a peça depois do processo de polimento para você ter a proteção da pintura e a durabilidade daquele efeito de brilho perdurando ao longo do tempo. Não adianta você polir o carro todo final de semana, desgastar a pintura e não aplicar uma cera para proteção daquela pintura. Então o processo de polimento ele não vai assegurar a proteção da pintura, não vai dar proteção àquela pintura e não vai assegurar que o brilho não se perca ao longo do tempo. O que dá proteção é cera e selante, galera, não é processo de polimento. E processo de polimento você não faz todo final de semana ou com uma frequência exacerbada em qualquer tipo de pintura, porque polimento desgasta a pintura, compromete o verniz e obviamente vai chegar num limite que você não tem mais como polir o carro para realçar brilho, precisando da pintura. Então evite seguir aquelas dicas lá de passar a massa de polir antes de encerar toda vez que você lavar o carro. Não precisa, não é necessário e nem recomendado. Tá aí então, galera, o resultado final do trabalho. Não executei nenhum processo de lixamento, até porque essa peça eu vou repintar futuramente, pois apresenta danos aí que não saem como processo de polimento. Todavia, como vocês podem notar no vídeo aí, o resultado é bem satisfatório. É bem melhor você olhar para um carro que está com os riscos amenizados do que olhar para o carro e ficar com o carro do jeito que ele estava anteriormente. Então tá aí mais um trabalhinho que você pode fazer com a tua politriz na garagem da tua casa, sem a necessidade do processo da repintura para amenizar alguns defeitos. Processo muito mais barato. Então, se você quer aprender um pouquinho mais sobre polimento automotivo, sobre esses conceitos, confere na descrição do vídeo todo o material completo relacionado a esses pontos que eu passei para vocês. Em paralelo a isso, também foi necessário dar uma leve alinhada no paralama do veículo, coisa que eu fiz aí com os meus acessórios para o martelinho de ouro. E eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixa o seu joinha, deixa o seu gostei aí, pois isso me ajuda a saber se eu estou acertando ou se eu estou errando no material que eu estou produzindo para você que está me acompanhando. Se inscreve no canal, ativa as notificações e fica por dentro de todas as novidades relacionadas ao tema pintura e polimento automotivo. Se você não é assinante do canal, confere aí a área de assinantes, o clube de membros do canal, pois você vai ter acesso a conteúdo exclusivo em formato de videoaulas. Deixo aqui meu muito obrigado, meu forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau.